Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre 4 jogadores que vão reforçar possivelmente o Cruzeiro para a próxima temporada. Alguns desses inclusive podendo já voltar em janeiro. Queria falar também assim do caso envolvendo preparação para o duelo contra o Coritiba. O Cruzeiro fez alguns treinamentos nessa semana, as últimas novidades aqui para vocês e também a provável escalação já trazendo aqui para esse jogo. Queria falar também a respeito do caso envolvendo assim o Luxemburgo e quais as condições para ele continuar aqui na Raposa para a próxima temporada. Além também do caso envolvendo 2 jogadores do Red Bull Bragantino que estão muito bem lá pela equipe, que tem direitos econômicos atrelados ao Cruzeiro, que a Raposa pode lucrar assim, uma grana bem interessante com esses jogadores a curtíssimo prazo, tá? Mas antes de começarmos, eu aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Ajudar nós a chegar a essa marca de 27 mil inscritos, então caso você ainda não seja inscrito, aproveite aqui para se inscrever no canal, que sem dúvidas vai me ajudar demais, tá? Também estou deixando aqui aparecendo no meu Instagram do Cruzeiro News, só pesquisar lá, Cruzeiro News 21 no Instagram, meu perfil pessoal, gustavo.crz, em um underline, um tracinho, já vai achar meu perfil. Então assim, aproveite para me seguir lá, que sem dúvidas vou ficar bem agradecido a vocês, tá? E o salve de hoje, como de costume, para 2 pessoas comentando no vídeo de ontem. Primeiro é para o Júlio, lá de Piracicaba, em São Paulo. Muito obrigado, Júlio. E o outro é para o Wesley, ele que é lá, o nome dele, Wesley Construção, ele que é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Muito obrigado aí também, sempre acompanhando meus vídeos. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que vai sair às 6h15, 6h30, já deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Enfim, vamos começar esse vídeo já sem demoras, né? Já enrolamos demais sobre o preparativo do Cruzeiro para o jogo diante do Coritiba, que o Cruzeiro contou com 2 novidades que podem voltar a campo, no caso do Rômulo e também do Norberto. 2 jogadores que possivelmente vão competir pela posição de lateral direito. Tem que ver ainda o Luxemburgo qual função, né, que ele está preferindo, o Rômulo ou de lateral ou de volante. Eu prefiro ele muito mais de volante, não acho assim, que ele está em uma fase excelente para ser titular, mas de lateral ele não tem a mesma velocidade e força de marcação, como por exemplo o Raul Cáceres e principalmente o Norberto que é um jogador muito mais defensivo no caso. E assim, o Cruzeiro que teve algumas novidades na preparação para esse duelo, como por exemplo alguns jogadores da base treinando, do Sub-17 inclusive, auxiliando assim no preparativo, que foi no caso do goleiro Otávio, o lateral direito Riquelme, mais um Riquelme da base, né? E também o atacante Vitor Roque, ele que tem mais gols, tem 14 gols em 13 jogos, mais gols do que jogos nesse ano de 2021 pela equipe Sub-17, tá? Então assim, o Norberto e o Rômulo estão nessa fase final de preparação e tem a chance de pelo menos um desses ser titular na partida que vai ocorrer na sexta-feira, né? Jogo às 9h30 no Couto Pereira, diante o Coritiba. O volante Flávio e o meia Wellington também fizeram um trabalho interno na Toca da Raposa. Eles que estão nesse processo de transição, em que inclusive jogaram diante a partida do Brasil de Pelotas no domingo, e que foram até bem, inclusive o Wellington que fez uma jogadaça, driblando alguns jogadores, que quase fez um belo gol, tá? Enfim, o Super Esporte também já divulgou uma escalação inicial que o Cruzeiro deve mandar para essa partida diante do Coritiba. Eu diria assim que sem muitas novidades, tá? Em relação ao último jogo, no caso. Com o Fábio no gol, lateral direito Raul Cáceres, a zaga mais uma vez Eduardo Brock e o Ramon, lateral esquerdo Matheus Pereira, dupla de volantes com o Adriano e o Lucas Ventura, meia o Giovani, Bruno José na direita, Vitor Leque na esquerda e o Thiago centralizado, tá? Enfim, uma equipe bem interessante, com um adversário bem difícil, o Coritiba, o líder da competição, precisando de mais ali 10 pontos para cravar o acesso para a Série A. Então, sem dúvida, vai ser um dos jogos mais difíceis do Cruzeiro nessa atual temporada. Vamos ver como que a equipe vai se portar. O Cruzeiro, inclusive, vencer nesse jogo, poderia chegar a 38 pontos e, inclusive, terminar em 10º lugar, faltando 9 rodadas para o fim da competição. Então, realmente, poderia até, né, quem sabe nessa reta final, brigar por alguma coisa a mais. Mas cada jogo muito importante e espero que o Cruzeiro não dê bobeira nessa partida diante do Coritiba, tá? Vocês estão confiantes para esse jogo? Não estão? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, beleza? Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do Luxemburgo e quais são as condições, né, para ele continuar no Cruzeiro para a próxima temporada. Que assim, além de reforços e salários, ele fez algumas exigências para o presidente do Cruzeiro e para o Pedro Lourenço nessa reunião que aconteceu nessa semana, na segunda-feira, hoje é quinta. Então nessa semana ele fez essas exigências que o site O Tempo trouxe em primeira mão aqui, quais são as condições para ele seguir no clube para a próxima temporada. E você já sabe, né? Para mim, se o Cruzeiro não manter o Luxemburgo, não dar continuidade no trabalho, eu acho bem difícil chegar um treinador ano que vem e já conseguir subir,
porque foi um exemplo claríssimo, né? Tanto com o Felipe Conceição, Adilson Batista, Ney Franco, Anderson Moreira, nesse ano também aqui trocando um monte de treinador, isso daí claramente não dá certo, né? Enfim, os salários em dias é uma das condições dele, tanto do departamento de futebol quanto dos funcionários com salários mais baixos, e ainda teve outras exigências do técnico para ele continuar aqui na Raposa, que é no caso pagar as dívidas do Transferban e fazer assim, algumas contratações, que ele tem interesse de um time muito mais forte para a próxima temporada, que já era de se esperar. Até porque nenhum jogador que está no Cruzeiro hoje foi pedido do Luxemburgo, então ele chegou ali no meio da competição, o Cruzeiro já estava impossibilitado de contratar, tinha gastado o dinheiro tudo assim para as contratações. Com os pedidos do Mozart que não deu muito certo, diria que quem que o Mozart pediu que está sendo aproveitado? Às vezes o Dudu joga uma vez ou outra, agora o que quer ter um pouco mais de oportunidades, mas assim, bastante oscilando, então ainda nem se sabe esses reforços se realmente um vai dar certo ou não, ou seguir para a próxima temporada. O Cruzeiro tem que pagar essas dívidas, no caso na FIFA, uma das exigências para voltar a contratar. O Cruzeiro que deve 13 milhões de reais, já trouxe um vídeo aqui para vocês, cerca de 6 milhões do time lá do Riascos e mais 7 milhões do caso envolvendo o Arrascaeta junto ao Defensor do Uruguai. Então assim, uma dívida bem alta que o Cruzeiro vai ter que arrumar alguma forma de pagar, realmente bem complicado. Ou o Cruzeiro pega um empréstimo agora e paga depois de ter transformado em clube empresa, realmente o Cruzeiro vai ter que se desdobrar a diretoria para conseguir pagar essa dívida antes de ali, janeiro do ano que vem, porque é quando começa a janela de transferências e é melhor o Cruzeiro já começar a janela podendo contratar do que ficar lá para o final e contratar alguns jogadores que ficou no mercado, e não aqueles jogadores que o Cruzeiro tinha interesse inicialmente. Até nessa semana surgiu o nome de 3 jogadores que seriam especulados no Cruzeiro, pedidos do Luxemburgo, como por exemplo o lateral esquerdo Adriano, o Cano e o César. Eu acho 3 jogadores assim bem difíceis de vir para o Cruzeiro. O César porque o Fábio vai continuar para o ano que vem, então não teria necessidade dele vir para cá agora. O Cano muito caro, não sei se ele continuaria trocaria o Vasco pelo Cruzeiro. Tomara que o Vasco, se não subir, eu diria que tem mais chances, mas até o Santos do São Paulo já demonstrou interesse no jogador, e além também do Adriano, um jogador que com uma posição, eu acho que o Cruzeiro está muito bem servido. O Matheus Pereira e o Jean Vitor ali, um reserva mais ou menos. O Matheus Pereira tem oscilado um pouco nesses últimos jogos realmente, mas é um cara com um potencial gigante. Não acho que seria melhor o Adriano, por exemplo, com uma idade bem avançada, além de ter que convencer o jogador a sair lá do futebol europeu. Ele ficou 2 anos no Atlético Paranaense, voltou para lá, para a Europa, que é onde ele já estava acostumado, jogou mais do que 10 temporadas, tá? Enfim, vocês acham que o Cruzeiro precisa de quais reforços para quais posições na próxima temporada? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, tá? E até o próximo assunto que eu vou falar agorinha, já complemento um pouco a respeito disso, de reforços para a próxima temporada. Quem sabe aí esses jogadores não possam agregar, ao elenco do Luxemburgo. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito assim, de 2 jogadores que estão indo muito bem lá pelo Red Bull Bragantino, que o Cruzeiro pode conseguir uma grana bem interessante com esses 2 atletas, tá? Que é no caso assim do Fabrício Bruno e do Jadson Silva. Já trouxe alguns vídeos aqui no decorrer dessa temporada a respeito deles, sempre atualizando, porque o Cruzeiro tem percentual desses jogadores. Inclusive estava assistindo o jogo ontem, Flamengo e Red Bull Bragantino em casa, e o Fabrício Bruno e o Jadson Silva mais uma vez como titulares, uma partida bem importante e que jogaram muito bem, tá? Falando um pouco a respeito de cada um desses jogadores, primeiro eu queria falar sobre o Fabrício Bruno, ele que nesse ano realmente pelo Red Bull Bragantino numa fase excelente, até aqui 43 partidas, 2 gols e uma assistência, jogador de 25 anos de idade, que até antes de fechar a janela de transferências para o futebol europeu, no final do mês de agosto, ele tinha sido especulado em algumas equipes e o Cruzeiro poderia faturar uma grana bem interessante com a sua venda, que não foi o que aconteceu. Agora de cabeça eu não estou lembrado qual o percentual que o Cruzeiro tem do Fabrício Bruno, já que ele saiu naquela época que todo mundo estava saindo do Cruzeiro, processos, recém-rebaixado para a Série B, então não sabe o percentual, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro ficou com pelo menos 25% dos direitos econômicos, então algo bem interessante que pode render uma grana para o Cruzeiro no futuro, tá? Tem ainda ele, o Fabrício Bruno e o Murilo, zagueiro que está lá na equipe lá da Rússia, Lokomotiv. São 2 jogadores zagueiros com a idade até parecida, que vão render uma grana interessante para o Cruzeiro de forma secundária, não jogando aqui no clube, mas a Raposa mantendo um percentual. Para você ter uma ideia, ano passado pelo Red Bull Bragantino, na temporada primeira dele por lá, 21 jogos e 1 gol, e era o reserva imediato. Mudou bastante nesse ano, inclusive o Red Bull Bragantino na final da Sul-Americana, então eles ganhando lá, sem dúvidas daria uma visibilidade incrível. E para o próximo jogador aqui que eu vou falar, no caso do Jadson Silva, de 20 anos de idade, um cara que está extremamente
extremamente valorizado. O Cruzeiro tem 30% de uma negociação futura do jogador. Então, eu diria que o Jadson hoje vale no mínimo ali uns 25, 30 milhões de reais. O Cruzeiro ficando com 30% dessa negociação, já colocaria ali no mínimo, chutando ali a média, né? Tirando todos os impostos, uns 5, 7 milhões de reais. Seria uma grana muito bem-vinda por agora. Isso seria um valer muito mais, porque o Red Bull Bragantino é um clube empresa, não tem essa necessidade de fazer caixa. Então, se quiser segurar o jogador por mais um ano e meio, sem dúvidas poderia sair ali por uns 50, 60 milhões de reais, que seria uma beleza para o Cruzeiro, tá? Nesse ano, o Jadson Silva começou oscilando bastante no Campeonato Paulista, não estava tendo uma sequência titular, mas desde quando voltou o Brasileirão, ele tem jogado muito bem. Até aqui 32 partidas, não marcou gols, ainda como profissional, nem pelo Cruzeiro, nem pelo Red Bull Bragantino, e tem uma assistência. Apenas 20 anos de idade, volante, 1,73 m, saiu aqui do Cruzeiro pela porta dos fundos, né? Teve aquela discussão e tudo mais, mas enfim, pelo menos em campo ele realmente ano passado jogou muito bem pelo Cruzeiro, fez o papel dele, pelo menos enquanto estava por aqui, e ainda manteve um percentual para Raposa, então tá tudo bem. Fazendo o futebol dele por lá e rendendo uma grana pro Cruzeiro, sem dúvida já seria bem interessante, tá? Ano passado, 41 jogos pelo Cruzeiro, começou como titular lá em 2019, a ter chance no profissional em 2019, com o Mano Menezes, uma partida contra o Atlético Paranaense, já era um cara que demonstrava ter um bastante potencial, que foi o que aconteceu, tá? Chegou vindo do Sport, já bastante badalado, foi muito bem em 2019 pela base do Cruzeiro, no Sub-20, 31 jogos e 4 gols marcados. É um cara para ficar de olho que em breve, ao menos na minha opinião, já vai estar jogando futebol europeu. Enfim, vocês, o que acham a respeito desses dois jogadores? Sabiam que eles estavam nessa excelente fase por lá? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo, eu queria falar com vocês a respeito de 4 jogadores que poderiam reforçar o Cruzeiro para a próxima temporada. E todos esses, independente de transfer da FIFA e tudo mais, poderiam chegar ao Cruzeiro no ano que vem, já que estão emprestados, tá? Realmente só jogadores assim que eu vejo que pelo menos 2 desses poderiam agregar demais essa equipe do Cruzeiro. O primeiro deles era o caso do Rafael Santos, lateral esquerdo, que assim, ele atua tanto de lateral esquerdo quanto de meia esquerda, inclusive já fez algumas funções dessa na base do Cruzeiro, tá? Ele que está emprestado à Ponte Preta e realmente muito bem esse ano por lá nessa reta final, conseguiu ser o titular, sendo 19 jogos, 3 gols e 2 assistências até aqui, inclusive marcando um gol de falta incrível, tanto na Série B quanto na Copa Paulista, se eu não me engano. Então o cara vive uma fase muito boa por lá, tá? Jogador de apenas 23 anos, tem contrato com o Cruzeiro por mais uma temporada, então ano que vem, o último ano de contrato dele, quem sabe ali o Cruzeiro já renovando para uma próxima temporada. Ele volta de empréstimo em janeiro já desse ano, emprestado à Ponte Preta até o final da Série B, isso se a Ponte não tiver interesse de comprar o jogador, em definitivo, que luta na zona de rebaixamento, mas mesmo assim o Rafael Santos tem se destacado bastante. Desde o início desse ano já sabia que não ia ter oportunidades, foi emprestado à Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista, 10 jogos e 1 gol marcado, e ano passado também jogou 4 jogos pela Chapecoense, onde foi campeão do Brasileirão, mas teve bem menos oportunidades do que está tendo agora, tanto pela Inter de Limeira quanto pela Ponte Preta, já são quase 30 jogos na temporada, então deu uma valorizada muito boa no jogador, mais um ativo aí do Cruzeiro que quem sabe não pode ter mais chances para a próxima temporada. Ele sendo o reserva ou titular, vai disputar a posição com o Matheus Pereira, além do Jean Vitor, que ao menos na minha opinião ficaria como uma terceira opção, tá? Mais um jogador que eu queria falar com vocês, esse que é o único que só volta em junho do ano que vem. Isso se o clube lá não tiver interesse em comprar o jogador, que é no caso do William Potker, que está emprestado ao UAS. Por lá foram 6 jogos até aqui, com um gol e uma assistência. Jogou pouco, tem sido titular pelo técnico Odair Hellmann, que é o brasileiro que comanda a equipe. Então, assim, é um jogador que, ao menos na minha opinião, vai se deslanchar por lá uma hora ou outra, ainda mais porque ainda tem até mais 8 meses de contrato por lá. E se o clube quiser comprar em definitivo, o valor para compra seria em 3 milhões de reais, algo do tipo, 3 milhões e 400. Já é um valor bem interessante que o Cruzeiro poderia colocar no bolso, então torcer para ele bem por lá. William Potker, que parece ser bem mais velho, mas tem apenas 27 anos de idade. Pelo Cruzeiro ele começou muito bem ano passado, mas nunca teve uma fase excelente. Um jogador que andava muito com a cabeça para baixo, né, ia para cima dos adversários, não dava muito certo. 14 jogos, 3 gols e 2 assistências nesse ano, no ano passado no caso. Nesse ano, 13 partidas, 3 gols e 1 assistência, mas ele só jogou bem mesmo naquele jogo contra a Patrocinense, que jogou de atacante central, foi muito bem, mas depois disso caiu demais o rendimento e realmente deixou assim a Raposa, tá? Foi emprestado também porque o Internacional só ia pagar os salários dele até em junho desse ano, então o Cruzeiro recebeu uma proposta ali no meio do ano mesmo, em maio já liberou o atleta e está por lá desde então.
mais um jogador, e eu acho que esse também iria agregar demais ao Cruzeiro, é no caso do Ailton, que para mim foi uma bobeira gigante, o Cruzeiro ter liberado ele, e mais do que isso, né, ele querer na época sair do Cruzeiro, porque não dava para segurar o jogador, né, como até o diretor disse na época, já que ele queria sair da Raposa, mas por lá não teve muito destaque como estávamos esperando. 4 partidas até aqui, já tem mais quase 2 meses que ele não entra em campo, e olha que chegou com muita moral. Nos primeiros 5 jogos, desde quando ele chegou, jogou em 4 delas, inclusive uma partida contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, e que ele teve até um destaque, eu diria. Mas assim, jogador de 22 anos de idade, tem um percentual dele ligado ao Cruzeiro, uma parte ao Palmeiras, e o Cruzeiro ganhou uma recompensa de empréstimo, pelo menos ao Ceará, então foi importante na época para pagar os salários, e se o Ceará quiser ficar com o jogador em definitivo, tem prioridade na compra, que não foi acertado os valores e nem divulgados, mas por ele não jogar 2 meses, eu acho praticamente impossível o Ailton ser comprado por lá, se não tiver mais oportunidades, tá? É um cara que seria bom agregar ali, não sei se seria titular nesse momento, com Bruno José e Wellington nem, eu acho que não, mas seria uma excelente opção para segundo tempo, um cara de mais para criar jogadas do que para propriamente fazer gols e tudo mais, porque claramente não é um artilheiro. Ano passado pelo Cruzeiro, 31 jogos, 4 gols, 2 assistências, cresceu demais depois da chegada do Filipão, e nesse ano pelo Cruzeiro foram 26 jogos, 2 gols e 1 assistência, um gol principal dele diante o Atlético Mineiro, que foi importante demais, deu aquela vitória, mas não conseguiu ter uma sequência muito boa, infelizmente, depois disso, tá? E o último jogador desse vídeo era no caso do Vinícius Popó, ele que tá lá no Goiás, eu acho que poderia ser uma excelente opção para o Cruzeiro no ano que vem, quem sabe aí até o Thiago tendo tantas oportunidades, não possa aparecer uma proposta por ele. Eu acho interessante o Cruzeiro, por exemplo, negociar o jogador, porque tem muitas opções de centroavante que eu acho bem parecidas as características. Principalmente o Zé Eduardo e o Vinícius Popó, eu acho os dois bem parecidos no estilo de jogo, o Zé Eduardo sendo um pouco mais rápido, e o Thiago uma característica bem de centroavante mesmo, já são 6 gols até aqui nessa temporada, então quem sabe aí o jovem aproveita essa reta final de Série B, possa fazer seu nome e ser vendido, quem sabe ali uns 15 milhões de reais, 20 milhões, eu acho que seria um valor que iria salvar muito o Cruzeiro, tendo que abrir mão do atacante, né, infelizmente, mas para questão de caixa já seria ótimo, um valor parecido a isso, tá? O Vinícius Popó foi emprestado ao Goiás, não teve muita chance por lá, no profissional mesmo, 5 jogos, apenas 1 gol, no Goianão ainda, no estadual, pela equipe de base, jogou uma partida nesse mês, mas foram apenas 2 jogos por lá e 1 gol marcado também. Infelizmente o jogador ficou bem parado, e até surgiu algumas informações que o Luxemburgo teria pedido a volta do atacante, que não foi confirmado, ele só deve voltar mesmo ano que vem, onde tanto ele, o Ailton, o Rafael Santos voltam em janeiro do ano que vem, e o fim do empréstimo do William Potker até junho de 2022, então quem sabe também não vira mais um reforço para o próximo ano, tá? Enfim, vocês, o que acham a respeito de cada um desses jogadores? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo de ontem, onde eu falar a respeito de 40 milhões de reais que o Cruzeiro poderia receber para pagar essas dívidas, vendendo uma propriedade. Mas tem um grande porém nessa questão. Recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo. Além também no vídeo de ontem de noite, onde eu falar a respeito assim, de alguns reforços que poderiam chegar no Cruzeiro. 3 pedidos do Luxemburgo. Será que seria viável ou não, tá? Recomendo vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais. Valeu!